Já que o frio chegou, hoje a gente vai falar de um assunto que eu falo bastante por aqui, que é a lavagem nasal. Você já fez no seu filho? Olá pessoal! Hoje eu vim falar de um assunto que quem me conhece por aqui sabe o quanto eu sou insistente nele, a lavagem nasal. Mas afinal, doutora Rê, para que é tão importante fazer essa lavagem nasal? A nossa via aérea é a porta de entrada mais rápida para o acesso de micro-organismos, sejam eles vírus, bactérias, fungos e até os poluentes, as poeiras, pós, enfim. Então, no frio, pelo ressecamento dessas vias aéreas, nós nos tornamos mais vulneráveis a essas infecções. Por isso, eu falo bastante durante todo e ao longo do ano a gente fazer as lavagens nasais, mas no frio é aquela prática que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. Mas como então eu devo realizar essa lavagem nasal? Bom, existem duas maneiras. Um é no método mais simples, que precisa só de uma seringa e o sorinho nasal, ou então no mercado a gente já tem alguns dispositivos próprios para fazer essa lavagem. Primeiro recado, esses dispositivos em criança só é permitido aqueles que estão escrito cloreto de sódio 0,9%. E eu quero deixar isso muito bem claro porque nafazolina é contraindicado e proibido em crianças. Em alguns sorinhos nasais de adulto contém esse medicamento. Então, criança é proibido. Então vamos mostrar na seringa. Seringa a gente precisa só de uma seringa e o sorinho fisiológico. Hoje em dia no mercado a gente já tem aqueles sorinhos próprios que vem 10 ml só, até bom para não desperdiçar. Mas quem comprar aqueles grandes, lembrando que depois de aberto tem que ser mantido na geladeira e no máximo por 15 dias, certo? Então vamos lá. Em recém-nascidos, até 1 mês de vida, a gente vai colocar 1 ml só na seringa. Acima de um mês, a gente pode chegar de 2 até 5 ml e em adultos até 20 ml. Então, ali de 2 a 3 meses, vamos pôr uns 3 ml e depois até 5 ml, certo? Quanto à temperatura, a gente fala aí mais ou menos de uns 36 graus é o suficiente. Não, calma, vocês não precisam aferir a temperatura do soro. Vou orientar vocês. Se você tirou esse soro da geladeira ou se esse soro estava em temperatura ambiente, façam assim para aquecer com as suas próprias mãos ou coloca na barriga que vai já chegar na temperatura ideal. Eu não indico nem a temperatura muito gelada e nem muito quente para não afetar e a criança não sentir desconforto. Falando um pouco então sobre a posição dessa criança, seja ela recém-nascida ou a criança maiorzinha, ela sempre tem que estar em posição sentada, levemente inclinada para frente. Então, mais ou menos nessa posição. Em relação à seringa, sempre depois que já colocada e estiver quentinha, você vai colocar todo o dispositivo dentro da narina do bebê, que é essa região aqui, e aplicar nesta direção. Não é indicado aplicar nessa direção, então lembra, sempre no cantinho, pro cantinho do olho. A forma de aplicação deve ser lenta e contínua, então nada de fazer assim diretamente na narina do seu bebê, porque pode machucar e causar um desconforto muito grande. A forma então assim, lentinha e contínua, não necessariamente tem que sair pela outra narina. Essa criança ela pode vir a engolir esse líquido, esse soro, e depois vai para o intestino, enfim, o próprio corpo vai absorver ou eliminar. E agora, se sair pela outra narina, também ótimo. Não deve obstruir a narina para fazer a aplicação, certo? A outra narina tem que estar aberta. O maior medo das mães é o bebê engasgar depois que é feita essa lavagem nasal ou durante a lavagem nasal. O mais importante disso aqui, de tudo que eu falei, é a posição. Se esse bebê está sentado inclinado para frente, o risco não existe de engasgo, tá? Então pode fazer, na verdade a gente só vê benefícios nessa lavagem nasal, principalmente nessas épocas de outono e inverno. Então agora, de 3 a 4 vezes ao dia seria o suficiente, mas se quiser fazer mais, pode fazer também sem medo. Então existem essas duas maneiras e fica a critério de vocês qual vocês vão se sentir mais seguros em fazer.
Então essa é a minha dica, espero que vocês tenham gostado. Não quero nenhuma mãe com medo de fazer a lavagem nasal. A verdade é que a gente tem que pensar que isso só vai proteger o seu bebê. Então todo mundo lavando esse nariz. Um beijo pra vocês.